Bom dia, despertos. Rodolfo Camilo aqui, com mais uma mensagem do Reino de Deus para você que decidiu despertar. Falando com você hoje sobre uma vida mais leve. Uma vida mais leve. Mateus capítulo 11, verso 28 ao 30, nós lemos com as palavras do próprio Jesus. Venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E a primeira chave que eu quero deixar no seu coração é: vá até Jesus. Vá até Jesus, vá até Ele. Nós temos duas palavras essenciais para o entendimento do descanso que Jesus pode nos dar. E as palavras são cansados e sobrecarregados. A palavra cansado nos originais significa tristeza, intenso trabalho com aborrecimento, enquanto sobrecarregado significa carga em excesso, nesse caso com o sentido de sobrecarga de ritos e preceitos. Isso nos mostra que a nossa vida pode ser pesada por três motivos principais. Primeiro, excesso de aborrecimento. Segundo, excesso de trabalho, ou a junção dos dois, que é o terceiro motivo. Você se identifica com algum desses? Com o primeiro, com o segundo ou os dois juntos? Então abra o seu coração para a palavra hoje. Jesus estava ali falando em um contexto religioso, mostrando para aquele povo que ele era o caminho, a nova aliança, e que o excesso de ritos e preceitos até então vigente estava sobrecarregando o povo e que nele a caminhada seria mais leve. Muitas pessoas pensam que Jesus atenuou a exigência divina, mas não foi bem assim. Lembra quando ele fala sobre o adultério? Mateus 5, verso 27. Vocês ouviram o que foi dito: não cometa adultério. Eu, porém, lhes digo: todo aquele que olhar para uma mulher com uma intenção impura, já cometeu adultério com ela no seu coração. Veja, Jesus não atenuou a exigência da lei. Ele elevou o nível de coerência que precisamos ter entre a nossa fé e as nossas práticas. Eu vou repetir para você. Jesus não atenuou a exigência da lei. Ele elevou o nível de coerência que precisamos ter entre a nossa fé e as nossas práticas. Junto a isso, ele elevou também o nível de graça, pois nele temos a redenção diária que precisamos. Porque nós não somos salvos porque somos bons. Somos salvos por estarmos nele. Há uma diferença. Jesus nos livrou do poder da lei e do pecado e nos convidou para uma vida debaixo da graça. E nessa graça não recebemos carta branca para pecar, para errar, mas uma força capacitadora para prosseguirmos, mesmo quando erramos. Mas e fora desse contexto religioso, como isso se aplica a esse descanso? O que é que está te aborrecendo? O que está tornando a sua vida pesada? O que está te sobrecarregando? É uma situação que fugiu do seu controle? Você perdeu a alegria no seu trabalho, no seu casamento, eu não sei. Talvez chegar em casa para você é uma tortura. Muitas são as possibilidades, diferentes são as realidades. Mas todos temos uma solução em comum: a presença de Jesus. E Ele te convida para ir até Ele. Venham a mim. Jesus poderia ter dito: eu irei até você para te aliviar. Mas Ele disse: vinde a mim, você que está cansado, leia-se, aborrecido e sobrecarregado. Você já experimentou estar com uma pessoa aborrecida, sobrecarregada? É chato, é desgastante, porque quando ela não está reclamando, ela está de cara fechada, é difícil. Talvez nem Deus goste de estar com pessoas assim. Não me entenda mal. Talvez foi por isso que ele repreendeu Caim, quando Caim estava com a cara fechada, carrancudo. Lembra? E Jesus não vem até nós para dar esse descanso. Ele nos convida para irmos até Ele. Porque sabe que para mudar isso, essa condição interior, nós precisamos tomar uma atitude. Tem que partir de nós. Então entenda algo: o descanso está nele, mas a atitude precisa vir de nós. O descanso está nele, mas a atitude precisa vir de nós. Então tire um tempo hoje, entre no seu quarto, fale com Deus, desabafe, clame, peça ajuda, limpe o seu coração. Se preciso for, com algumas lágrimas. Mas entenda que o aborrecimento, o cansaço extremo,
a cara fechada, as palavras de murmuração não glorificam a Deus. Como John Piper disse, Deus é mais glorificado em nós quando estamos mais satisfeitos nele. Deus é mais glorificado em nós quando estamos mais satisfeitos nele. Então seja satisfeito em Deus. A segunda chave que eu quero deixar no seu coração é: aprenda com Jesus. Aprenda com Jesus, verso 29, que acabamos de ler. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma. Jugo é uma peça de madeira usada para atrelar bois a uma carroça ou arado. Entenda, jugo aqui tem um sentido de unir algo que tem uma força àquilo que tem um propósito específico. Unir algo que tem uma força a algo que tem um propósito específico. Como unir um boi a uma carroça é dar destino para a força que o animal tem. Você entende? E Jesus nos convida para nos unirmos a Ele em seu propósito de uma maneira mais leve. O meu jugo é suave. Jesus te convida para se unir a Ele, o seu propósito, de uma forma mais leve. E para isso, precisamos aprender com Ele. Veja, há uma força dentro de você, há vida dentro de você, mas às vezes algumas coisas precisam ser reaprendidas para que você consiga de fato viver o propósito divino. Então entenda, de todas as virtudes existentes em Jesus, Ele enfatizou duas aqui: mansidão e humildade. Para que a nossa alma tenha descanso, nós precisamos aprender a domar o nosso coração em mansidão e humildade. Para que a sua alma tenha descanso, você precisa aprender a domar o seu coração em mansidão e humildade. Caso contrário, a sua vida será pesada, desgastante, arrastada. Talvez já até esteja assim, mas eu quero te ajudar. E sabemos que a alma, a nossa mente é uma mente cansada, aflita, abatida é uma mente doente. Uma mente cansada, abatida e aflita é uma mente doente. E uma mente doente adoece até o coração, adoece até o corpo. Provérbios 17, 22. O coração alegre é um bom remédio, mas o espírito abatido faz secar até os ossos. Então, como ter um coração manso e humilde? Veja, manso aqui significa bondade de espírito, gentileza. É isso que quer dizer a palavra no original, manso. Então, seja gentil com as pessoas à sua volta, mas não se esqueça de ser gentil consigo mesmo. Seja gentil com as pessoas à sua volta, mas não se esqueça de ser gentil consigo mesmo. Se cobre menos, se ame mais, perdoe mais você e os outros. Uma pessoa gentil é aquela que se preocupa menos com a aparência e mais com as atitudes. Porque a gentileza é a força de quem escolhe responder com graça quando o mundo responde com dureza. Gentileza é a força de quem escolhe responder com graça quando o mundo responde com dureza. Gentileza não é fraqueza, é maturidade espiritual. Já a humildade é a disposição de espírito em aceitar a forma de Deus lidar conosco sem demonstrar resistência. Humildade é a disposição de espírito em aceitar a forma de Deus lidar conosco sem demonstrar resistência. Não resista ao agir de Deus, porque os humildes são aqueles que decidem confiar inteiramente em Deus, mais do que em suas próprias forças. Mesmo quando injustiçados, perseguidos, caluniados, decidem não revidar, mas se lançar aos pés do autor da vida, aquele que nos justifica, que é Deus. Então, mansidão e humildade, que Jesus disse aqui, são o oposto à arrogância e egoísmo, e se origina na confiança da bondade suprema de Deus e no seu controle sobre toda e qualquer situação. Então tenha um coração manso e humilde. Por isso, Jesus enfatizou isso. Em outras palavras, o Cristo disse: vejam, eu quero unir vocês ao meu propósito para que vocês façam parte da minha missão. Aprendam comigo a como ter um coração bom e confiar inteiramente em Deus, mesmo que tudo não saia da forma como vocês querem. Aprendam comigo. O que Jesus deseja é que não estejamos centrados em nós mesmos, em nosso ego, mas em Deus e na obra do seu Espírito Santo. Só assim a nossa alma terá o descanso que precisamos. E como eu costumo dizer, um coração humilde é um solo fértil para uma vida frutífera. Um coração humilde é um solo fértil para uma vida frutífera. Terceira e última chave para encerrarmos: tenha uma vida útil, agradável e leve. Uma vida útil, agradável e leve.
No verso 30 ele disse: porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O que Jesus queria dizer com isso? Ele disse duas coisas: jugo suave e fardo leve. Suave nos originais bíblicos significa útil, virtuoso, agradável. Jesus estava dizendo que o conjunto de regras e preceitos era inútil para o propósito divino e que nele, o jugo dele, a peça que nos une ao propósito divino, agora era algo útil, que funcionava e que funcionava de forma agradável. Já o seu fardo é uma carga, sim, ele não tira a carga. Há um peso, mas um peso que não nos sobrecarrega. E esse peso só é leve porque Jesus carrega o peso conosco, entenda isso. O fardo de Jesus é leve somente porque ele carrega conosco. Então entenda, Jesus quer te dar algo útil, que funciona, que gere união entre você e a vontade de Deus. E essa união é algo agradável, meu irmão, minha irmã. É leve, é funcional, porque o relacionamento com Deus não está em uma cartilha de regras e doutrinas. É algo leve, é algo funcional. Não no campo das aparências, mas no campo da identidade. Então eu te pergunto, por que você se mata tanto carregando coisas sozinho? Carregando coisas, porque você carrega pesos que nem são seus. Por quê? Aceite o convite de Jesus, compartilhe o fardo e você verá que ficará mais leve. Muitas vezes não queremos assumir que algo está pesado, sabe? Guardamos para nós mesmos, talvez por vergonha, por orgulho, por medo de sermos julgados. Talvez você esteja aí, tá tudo tranquilo, mas não está. E aí nós vamos arrastando sozinhos, até o ponto de pararmos na caminhada. Talvez na vida financeira, no casamento, na saúde física, emocional, talvez você está vendo a sua saúde que não está bem, mas você está mentindo para você mesmo. Mas deixa eu te falar algo, sozinho nós não conseguimos vencer. Nós precisamos da ajuda dele e muitas vezes ele vai usar pessoas à nossa volta, pessoas com coração manso e humilde, dispostos a dividir o peso conosco. E se você tiver consciência e humildade, você vai aceitar ajuda. Mas tem que partir de você. Então encontre um bom amigo de confiança, abra o seu coração. Talvez a pessoa ideal para você dividir o seu fardo seja a pessoa que mora com você há tantos anos, que você chama de marido ou mulher. E talvez só esteja faltando um diálogo. Chame para conversar, abra o seu coração. E se lembre, onde 2 ou 3 estiverem em meu nome, ali estarei com ele. Essa é a promessa bíblica. Se ele está com você, o fardo é leve. Se lembre das 3 chaves. Vá até Jesus. Aprenda com Jesus. E tenha uma vida útil, agradável e leve. Andrew Murray disse: a vida em Cristo não é pesada. Pesada é a vida longe dele. A vida em Cristo não é pesada. Pesada é a vida longe dele. Quero orar pela sua vida, pela sua casa. Se você puder, feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço por esse momento, por essa pessoa que me escuta, pelo tempo que ela tirou para me escutar, Pai. E eu sei, Deus, que é o Senhor que faz na vida dela. Eu intercedo por ela, Pai. Em nome do Senhor Jesus, acalma o coração dela. Carregue o fardo dela, Pai. Tira o peso, tira o jugo, tira o medo do julgamento, tira a justiça própria, tira a acusação, tira a vergonha, Pai. Tira, Pai. Vai tirando, vai limpando, vai purificando, vai colocando graça, vai colocando força, vai colocando sabedoria, Pai. Oh, Jesus, abençoa a vida financeira, a vida conjugal, abençoe os traumas, tira os traumas da vida dela, Pai. Abençoa as emoções dessa pessoa que está me escutando, Pai, para que ela consiga ter uma vida leve no Senhor, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Em nome do Senhor Jesus, abençoa esse dia hoje, que seja um dia de graça, de boas notícias, de alegria no Senhor. E que no Senhor ela encontre tudo que ela está precisando para avançar, para prosseguir e para não parar na caminhada. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Se você recebe essa palavra, deixa o seu amém. Olha, nós estamos no Spotify, no YouTube, Rodolfo Camilo. Se você não nos segue ainda, segue lá. Temos várias e várias mensagens do reino para você, para a sua vida. Se você recebeu essa mensagem hoje, tem várias mensagens para trás. Você consegue escutar todos os episódios. Vai lá, segue o nosso canal, ativa as notificações, seja abençoado, seja edificado. E se você lembrou de alguém, convide essa pessoa para fazer parte desse movimento chamado Despertos. Deixe que Deus faça aquilo que precisa ser feito. Só mande essa mensagem para ela. Amém?
Que Deus abençoe você, sua casa, sua vida, em nome de Jesus. E eu termino te lembrando: desperta, tu que dormes, e Cristo te iluminará.